debater à luz da palavra do Senhor, tá? Esse foi um artigo elaborado pelo aquele Iago, lá dos Dedos de Teologia, e o Gospel Prime trouxe aí. E ele defende, né, já digo de antemão que ele defende que um cristão pode fazer aporte de armas. Lembrando que o Tiago dos Dedos de Teologia, ele é formado em teologia e é um pastor batista. Vamos lá. Iago Martins, pastor conhecido pelo programa Dois Dedos de Teologia no YouTube, postou um vídeo onde argumenta biblicamente que as escrituras permitem o armamento civil. Eu divido desse posicionamento, já vou trazer as contra-argumentações. Segundo o blogueiro, muitas vezes a Bíblia traz ideias bem diferentes do que a gente imagina. Ele defende que as nações precisam de uma cultura de paz por um mundo mais pacífico. Mas quando a cultura não é suficiente para pacificar o mundo, você precisa fazer um exercício de força contra as violências que vêm contra você, explica. Jesus portou uma arma. O pastor assegura que a Bíblia mostra Jesus empunhando um chicote de cordas com o qual expulsou todos do templo, bem como as ovelhas e os bois. Espalhou as moedas dos cambistas e virou as suas mesas. João 2,15. Jesus portou uma arma. Olha o que ele insinua, que aquele chicote que Jesus tinha era uma arma. Aquele chicote não era uma arma, era um meio, um instrumento pelo qual ele tinha para repreender. Concordo comigo que há uma diferença de castigar, matar para repreender? Que a repreensão, já até Salomão falava em Provérbios, dizendo que a criança deve ser instruída no caminho do Senhor. E em outros versículos vai dizer que se ela não obedecer, mais ou menos nesse sentido, é necessário utilizar a vara para repreender a criança, e depois, no futuro, ela não fugirá do caminho da sabedoria, mais ou menos assim. Então, o que é a corda para a arma? A diferença. Corda serve para repreender, para corrigir. Arma serve para quê? Serve para repreender? Para intimar ou serve para matar? É mais para matar do que para repreender, porque a corda é um instrumento, é um meio mais brando. Isso a Bíblia salienta com corda, mas vamos lá. O azorrague era um tipo de chicote isso é o Iago falando, tá? O azorrague era um tipo de chicote dos mais violentos daquela época, aquele que foi usado contra Jesus quando ele estava sendo torturado, antes de ser crucificado, lembra? Aqui outra divergência, o chicote era um tipo, aliás, o azorrague era um tipo de chicote, ok, que ele foi torturado. Então, aqui já mostra uma coisa evidente: o chicote não mata, a não ser que você tenha que dar tantas e tantas chibatadas. Jesus não morreu das chibatadas do chicote, porque aquilo é para repreender. Jesus morreu da crucificação, ele ser pregado na cruz do Calvário. E ali sim é uma configuração de uma execução penal, meio que mata, né? Bem como uma arma de fogo. Jesus poderia levar uma surra várias horas ou até vários dias que ainda possivelmente poderia estar vivo. Demora mais. Então, o chicote é sinônimo de repreensão, não é de arma. Então, essa tese dele querer argumentar que Jesus portou uma arma é maluca, é translocada. Esse rapaz realmente precisa mais rever aí os pontos dele, a teologia. Dependendo da onde o camarada tem informação, realmente ela mais tendencia para um lado totalmente cristão do que cristão. Ela é perniciosa. Mas vamos lá. Jesus não bateu em ninguém. Agora ele confirma, dá certo. Jesus não bateu em ninguém, mas ele usou essa arma. Esse chicote não é arma, é um chicote, é um meio de repreensão para ameaçar os cambistas que estavam na sua propriedade, que era o templo. Ele afastou essas pessoas de forma armada. Aqui não é arma, já repito. O que é a definição de arma? Vamos lá. Aqui ele fala que é arma, vamos à definição de arma. Significado, ó, já aparece aqui no Google a arma de fogo. Tá? Mas vamos ver o que é arma. Instrumento, mecanismo, aparelho, substância
preparados, adaptados para proporcionar vantagem no ataque, na defesa em luta, batalha ou guerra. Qualquer argumento que ainda tenha um sentido figurado, que é qualquer argumento. Então, é um instrumento, mecanismo, aparelho, substância, adaptados para proporcionar vantagem. Tá. Vamos considerar que, de fato, o chicote seja uma arma, entre aspas. Mas essa arma o fim dela é repreender. A arma, que é a arma de fogo, que é mais perigosa, que é mais terrível, que mata, ela não visa repreender, ela visa o quê? Matar. Então, há diferenças. Ele quer insinuar, meus caros, que Jesus portava uma arma, portanto, é legítimo você ter uma arma de fogo. Mas a arma que Jesus tinha, na realidade, era um chicote, que era uma arma para repreender, né? Para fazer repreensão. Arma de repreensão e não arma de matança. O pastor justifica que armar-se e usar essa arma de forma correta não é um ato pecaminoso, não é um ato que ofende ao Senhor. De forma correta. Aí você percebe, ele tem razão, porque você pode pegar, por exemplo, uma arma, que seja arma de repreensão e bater em pessoas que não têm culpa alguma, né. Geralmente aqueles que foram criados por pais mais severos, eu que fui criado por meus avós, às vezes eu apanhava sem ter motivo, né, porque eles se equivocavam. Algum parente fazia algum problema, dizia que era eu, pronto, eu apanhava. Isso pode ocorrer, é um exemplo. Agora, numa arma de fogo ou com uma arma de fogo, eh, geralmente, né, você trabalhando equivocadamente, a lesão ela é irreparável, porque pode levar à morte. Eu apanhava inocentemente do meu avô, por exemplo, mas eu estou vivo. Apanhei, doeu, chorei, mas e você que pega uma arma e sai atirando por aí, mata, a matar inocente, acabou, ele não vai ter mais outra oportunidade, a não ser que a bala pegue em algum lugar que não seja tão fatal assim e a pessoa ainda vive, mas são raríssimos casos. Então ele está tentando associar uma arma de pequeno efeito com a arma letal, a arma de fogo. É lamentável o camarada querer fazer uma ponte com isso. Aí imagina uma briga entre vizinhos, né, qualquer discussãozinha, picuinha. Se você tem uma arma, uma pedra, se você tem um estilingue, você tem até aí esse azorrague. Você dá uma chicotada, você dá uma varada, você dá uma estilingada. Não necessariamente vai matar a pessoa, vai fazer algum dano ao seu corpo, vai lesionar o corpo. Agora se você tem uma arma e sai atirando, você mata. E às vezes a briga é por questões pequenas. Recentemente nós tivemos uma notícia, e isso é recorrente, que 2 crianças estavam brincando, pegaram a arma do pai escondida, deram um tiro uma na outra e mataram-se, acabaram se matando, né. Quantos filhos que mataram o pai, crianças que mataram o pai por conta disso. A arma realmente é perigosa até mesmo para quem sabe utilizar ela. Mas vamos lá. Use armas do Antigo Testamento. O crente pode dar tiro por aí? Pode andar com arma na cintura? Ele questiona. Iago aborda texto de Antigo Testamento, onde há muitos relatos de guerra. Se você escorrer sangue, porque no Antigo Testamento Deus se apresenta como Deus da guerra, é o Deus que usa Israel também como uma força militar, lembra? Primeiro, uma outra coisa a se questionar. Deus, na sua essência, não é Deus de guerra. Deus, na sua essência, é Deus de repreensão. Tanto é que você for analisar Gênesis, você tem que ir lá para o início de tudo. Você tem que ir lá para antes da lei. Em Gênesis, nós temos 2 fatos que atestam isso, que Deus não é Deus de guerra, Deus é Deus de repreensão. Primeiro fato, Caim matou Abel. Pergunto, Deus matou Caim? Ou Deus castigou ou repreendeu Caim? É para você pensar. Matou ou repreendeu? Repreendeu, colocou aquela marca, para que os habitantes na terra, que eram sanguinolentos, que não tinha um pensamento de Deus, que eram bárbaros, não matasse Caim. Ele defendeu entre aspas, porque ali era a promessa que Deus tinha com ele, com aquela família, né, com Adão e Eva, etc. Mas você pode pensar, Deus poderia ter uma promessa com outro grupo, ou fazer uma outra família, ou outros seres humanos. E por isso poderia ter aniquilado
o próprio Caim. E outra, por que que Deus não aniquilou Satanás? Deus repreendeu Satanás, Deus não matou Satanás, Deus não extinguiu Satanás. Então perceba que na essência Deus não é Deus de matança, de aniquilamento. Deus é Deus de repreensão. Aí vem a calhar aquilo que está lá em Apocalipse. Eu repreendo e castigo todos o quê? Que eu amo. No caso, Satanás não teve outra oportunidade, porque ele era o anjo. E Deus teve que agir de uma maneira, digamos assim, irrevogável. Agora, para o ser humano, ainda temos a oportunidade. E Deus castiga e nos repreende porque Ele nos ama, mas Ele não nos mata. Porque também nós vemos dos próprios profetas do Antigo Testamento, Deus dizendo em Ezequiel que Ele não tem prazer na morte do ímpio. E se Ele não tem prazer na morte do ímpio, Ele não tem prazer na morte de ninguém. Porque mesmo aquele que faz impiedade, Ele não tem prazer. Então Ele não pode ser um Deus de guerra, Ele não pode ser um Deus de matança, Ele não pode ser um Deus favorável a guerrilhas, a poder bélico, etc. Percebemos isso. Outra questão, também lá em Gênesis, quando há corrupção total na terra e Deus, na sua alma, lamenta de ter feito o ser humano, ali há uma lamentação do Senhor. O que que vem em seguida? Vem um dilúvio, uma forma de punir, uma forma de repreender o povo das suas más condutas. Ainda deu tempo para eles se arrependerem, né? Aí o povo, claro, culminou na morte. Mas na essência, Deus não quer matança. Deus não quer que as pessoas morram. Ele quer o quê? Repreensão. Ele repreende, castiga e repreende todos aqueles. Mas o versículo diz que ele repreende e castiga. O castigo pode ser sinônimo de morte. Não necessariamente. Porque você pode ser repreendido, né, de, de Deus por meio verbal ou por meio de algo que aconteça na sua vida, que Deus dá o sinal, e você pode ser castigado. O castigado está ligado com aquilo que o homem semear, ele vai colher. E o castigo pode sim chegar a ser morte, mas não é a regra. Porque a palavra do Senhor nos diz que o salário do pecado é a morte, culmina na morte, mas não necessariamente, às vezes, a morte física. Às vezes a morte pode ser espiritual, né? Mas não seria o castigo, porque o castigo, como é que Deus vai matar uma pessoa, e depois levá-la para o céu? Não tem. O castigo e a repreensão serve para levar a pessoa a Deus. Então ele não é favorável da morte nesse sentido. Mas vamos lá, não a gente vai nos alongar muito. A passagem que está no livro de Êxodo 22:2, se o ladrão que for pego ou arrombando for ferido e morrer, quem o feriu não será culpado de homicídio, mas isso acontecer depois do nascer do sol, será culpado de homicídio. Quer dizer que quando está tudo escuro, noite, e alguém invade a sua casa, colocando sua vida em risco, você usar da força até letal para proteger a sua casa e sua família, não seria considerado pecado no Antigo Testamento, explica. Lembrando que no Antigo Testamento não existia energia elétrica. Se isso acontecer de dia e de noite, você percebe que o cara não está mais ali para matar, ou coisa assim, mas está apenas roubando, e você mata essa pessoa, aí sim você é culpado de sangue disso. A justificativa para esse texto é autodefesa. Se você ou sua família corre o risco de morte, defender não é o erro, mesmo que o agressor morra. Mas aqui fica claro que não foi morte intencional, já que no meio da noite não foi impossível identificar a intenção do ladrão. Aí ele utiliza-se já da lei, né? Da lei de talião, de olho por olho, dente por dente, tá? Que aí, na realidade, nós temos que pensar. Muitos dizem que Deus deu essa lei. Na realidade, Deus deu 10 mandamentos. Essa lei, ela foi aplicada com algumas evidências que já existiam na Terra. Por exemplo, para aqueles que não sabem, antes da nação eleita Israel, já existia na Mesopotâmia, né, civilizações que utilizavam o código de Hammurabi, que lá tinha essa lei de talião. Isso é de 1700 e pouco antes de Cristo. E nós falando de Moisés, quando ele recebeu a lei, foi em 1500 e poucos antes de Cristo. Os 5 primeiros livros da Bíblia, o Pentateuco, mais ou menos foram escritos nessa época, em 1500 anos, 1500 anos antes de Cristo, ou seja, há mais de 3.500 anos, tá? Inclusive eu vou colocar aqui, vamos ver se vai passar para essa informação, vamos ver aqui se está indo. Está indo sim, ok.
Nós vamos aqui no Mega Curioso e vai falar desse código da Hammurabi, tá? Eu gosto de mostrar exatamente as fontes. Acho que é aqui. E, ó, Código da Hammurabi já existia antes de Israel, antes de Deus falar com Moisés para as tábuas da lei, tá? Ó, olho por olho, dente por dente, chamada lei de talião, ou lei, perdão, de retaliação, que foi criada na Mesopotâmia. Agora apareceu aqui um merchan, não sei se vai sair. Saiu agora. Em resumo, a lei exige que o agressor seja punido em igual medida de sofrimento que ele causou. Vamos ver aqui a data. Me parece que foi aqui que eu vi a data exatamente. Ó, aqui, ó, datado de 1770 antes de Cristo. Moisés, quando teve a revelação das tábuas da lei, foi 1500 antes de Cristo, ou seja, há 270 anos antes já se tinha essa lei de talião. Então isso não pode ter sido de Deus, essa lei de talião. Foi apenas um direito consuetudinário, ou seja, se baseando por um costume que já tinha na civilização. E lembrando que na Mesopotâmia, boa parte dos que estavam ali eram pagãos, não criam em Deus, ou criam em deuses. Veja que a lei de Talião é uma acoplação, vamos dizer assim, uma mistura, um pegar, vamos dizer assim, do povo israelita, para colocar como regra sua, de civilização, de ordem cívica e penal e tal. Teve algum embasamento de lá, tá? E até Deus permitiu. Mas lembrando que Deus certa feita disse, até Jesus disse, com relação ao divórcio, que não podia, porque não adulterarás, os 10 mandamentos são aqueles são de Deus, que foi pela dureza do coração deles, que eles adulteravam. Da mesma maneira, até essa lei de Italião pode ser considerada como isso, tá? Porque tinha muito excesso também, apesar de que ela servia para exatamente coibir, impedir que, por conta da barbaridade que acontecia na época, né? E você imagina, não eram povos civilizados como nós temos hoje. Eram aqueles homens ditos das cavernas mesmo, aquela monstruosidade toda. Eles, para pegar uma pessoa e não só abusar sexualmente, psicologicamente, enfim, ou pegando comida, bebida, enfim, eles também podiam até ser canibais. Eles podiam depois matar a pessoa e comer a pessoa. Era isso, a civilização naquela época era assim. Então, essa lei de Talião veio para coibir isso. Isso já existia na Mesopotâmia, foi adaptado para o povo de Israel, junto com a lei maior que eram os 10 mandamentos. Tá? Então, o que o Iago tenta lá falar de lei de Talião, na realidade, não foi a lei de Deus. A lei de Deus é os 10 mandamentos. E está lá, não matarás. Aliás, inclusive, viu aqui, ó, diz, em 282 artigos, o Código de Hammurabi, tá? Que era uma compilação dessas leis de forma escritas em pedras, era na pedra, como nós vimos ali naquela figura, quando ainda prevalecia a tradição oral, né, que era só falada, não tinha escrita praticamente. Ele falava a respeito das relações de trabalho, família, propriedade, crimes, escravidão, e dentre elas tinha dentro desse código da Hammurabi a questão da lei de Italião, tá? Ó, aqui é outra representação do código de Hammurabi. Enfim, aí a gente precisaria mais tempo para falar. O código da Hammurabi era esse aqui, ó. É tudo escrito assim. Se eu não me equivoco, o nome disso é escrita coiniforme, é escrita nas pedras, né? Então, vamos lá voltar ao texto do Iago. Não existia. Tá, nós estávamos aqui. A justificativa para esse texto é autodefesa. Se a sua família corre risco de morte, não é um erro. Se for durante o dia, então nós já tínhamos lido isso. Bom, aí é uma questão a gente ser pensada, né? Se você está com a sua família, vê um ladrão à noite com arma e ameaça você, se você reagir, o bom senso, a ética, vamos dizer assim, manda você não reagir. E outra, que Deus que você não tem fé? Que Deus pode te proteger? Eu conheci vários relatos de pessoas que veio o ladrão para matar, veio o ladrão para estrupar duas mulheres e Deus defendeu. Quando elas chamaram o nome de Jesus. Eu trouxe uma notícia, acho que foi lá no Celebrar a Vida, no ano passado, e teve uma pessoa que falou Jesus na hora. O ladrão estava com a arma apontada na sua mente, perdão, na sua cabeça. Ele começou a chorar,
tirou a arma e disse: olha, não vamos tocar nessa não, vamos embora. E ele era um ex-cristão, ele era ex-evangélico, e até parece que se converteu. Então deixa o povo trabalhar, meus caros, porque quem trabalha é Deus. A guerra que nós temos não é contra a carne nem contra o espírito, e sim, de fato, aliás, não é contra a carne e espírito, né? Não é contra carne nem sangue, mas sim contra as hostes e potestades do inimigo. E eu sei que é difícil, vai haver situações que a gente vai ter que talvez agir assim, né? Ou pensar assim para matar o sujeito, né? Mas tem outros meios. Depois eu vou explicar melhor isso. Vamos adiante, senão a gente demora muito. Durante um roubo, a vida é colocada em risco durante o processo. Isso é o Iago falando. Se uma arma está apontada para você, o cara está dentro de sua casa e você não sabe quais são as intenções. O uso comedido da violência de forma proporcional, que pode chegar a uma violência letal, é completamente permitido por Deus, defende. Aí você tem que pegar Romanos 13, 1, 5. Lá fala que toda potestade, autoridade foi levantada por Deus, constituída por Deus, ok. E que se você teme a potestade, a autoridade, se está tudo ok, ou seja, se você não fez nada, você nem deve temer. Agora, se teme porque fez, é necessário a espada, ou seja, a repreensão, e dependendo da gravidade do caso, até mesmo a morte. Mas perceba, isso é para autoridades, isso é para a polícia. Deus não é contra isso. O que eu estou me posicionando aqui, meus caros, é você dar arma para a população. Não é para desmilitar ou tirar o armamento das polícias, das Forças Armadas. Porque isso foi instituído de Deus, por Deus, para nós termos ordem, para nós não vivermos numa anarquia. Então, quer dizer, se você está com uma situação, um ladrão está te assaltando, quem que você tem que chamar, que está mais preparado para essas causas, para lidar com isso? São policiais, né? Ah, mas hoje em dia é necessário fazer a defesa pessoal. Ok, mas nem sempre você poderá dar conta do recado. Então, Deus é a favor disso nesse sentido. Não pode tirar a arma, porque a pessoa que, quando de fato faz o mal, e o mal é gravoso, ela tem que receber a consequência, que é tudo como semear, ele vai colher, inclusive pode colher a morte. Por exemplo, nós tivemos um caso no Rio de Janeiro, já faz algum tempo, em que a mulher estava sendo vítima de assalto, né? Ela estava, então, ali, sendo vítima de um assalto. Na realidade, é uma outra expressão agora que eu não me recordo. Enfim, ele pegou ela, né? Estava já há muito tempo na rua com uma arma na sua cabeça. E, aliás, ele pegou ela como refém, essa é a palavra certa, refém. Ela foi refém desse assalto há muito tempo. E horas e horas, e ela com medo, né? Alguém chamou a polícia. Isso foi até no centro do Rio de Janeiro, foi televisionado e tudo. E de longe, de um prédio, um policial ou das Forças Armadas muito inteligente, muito capaz, muito preciso, estava lá com uma arma daquelas silenciosas, que tem inclusive, que aponta, daquela bem boa, né, que aponta exatamente o alvo e vai certinho, e mirando no cara. Ele viu a hora exata que ele deu um vacilo e a vítima não ficou no alvo daquela arma. E de cima, e até muito longe, deu um tiro e matou o cara. Mas foi necessário, porque ele não ia, né, de maneira alguma deixar a vítima livre. E ainda com uma arma. E ficou muito tempo, ainda se ele rendesse, tudo bem. Esperou muito tempo. Então, foi necessário isso. Aí você pergunta, isso não é de Deus? Não, Deus permite isso mesmo. Aí sim. Agora, uma outra questão é, por exemplo, você liberar arma para todo mundo e pessoas que não têm tanta capacidade ou que venham mentir, e estão, por exemplo, sendo perseguidas e vêm até mentir que têm certa capacidade, certo autocontrole, e não vão disparar tiros para o alto, né, como comumente acontece agora, nós já estamos chegando à virada de ano, né, que vão na praia e atiram para cima, né? Acontece isso, me parece que aconteceu até no Rio aí, algumas viradas, alguns réveillons aí atrás, e matou pessoas. É para evitar esse tipo de coisa. Então, dizer que é liberado não é bem assim. Para esse tipo de caso, Iago argumenta que Deus está aqui permitindo a autodefesa, um uso de violência para proteger a própria vida.
A autodefesa pode existir, no entanto, ela pode ser pretexto para alguns que querem, por picuinhas, matar pessoas, ou serem serial killers, ou até mesmo servir aí, para psicopatas fazer uma chacina. Tem que analisar tudo isso. Violência contra o agressor em caso de estupro. A ideia não é que a violência é permitida no Antigo Testamento, só para você defender e defender sua casa, mas também defender aquele que está numa situação de vulnerabilidade, diz. Iago usou como exemplo estupro, para ilustrar, por exemplo, como alguém faria para defender uma mulher nessa situação. Você que tem, de alguma forma, segurar o cara, apagar o cara, dar um mata-leão nele, dar uma pancada na cabeça dele, exemplifica. Não há como proteger uma mulher que está sendo atacada sem ser de forma violenta. Você não vai dizer: "Moço, por favor, você poderia, por obséquio, retirar-se, desse ato forçoso contra essa jovem mulher?" Isso não existe argumento. Tem que tirar o cara de cima da mulher e o modo de fazer isso vai ser violento. Não é autodefesa, mas é defesa do outro, afirma. Não é porque a gente ama a violência, nem porque a gente quer se vingar, mas porque a gente quer proteger, continua. Nesse sentido, até eu concordo um pouco. Por quê? A gente fala, tem as medidas, as cautelas, mas quando a gente vê algum amigo nosso, algum parente, numa situação dessa, é óbvio que não se permi só se o sujeito está com uma arma, né, aí tem que ter mais cautela. Mas se o sujeito está forçando ela, né, agarrando ela, fazer qualquer tipo de ilicitude, nesse sentido, dá uma porrada, vou dizer no português claro, dá uma porrada, pegar um azorrague, que nem Jesus fez lá, e dar uma chicotada, não é errado. É óbvio que não, porque está avisando o quê? A coibir, a proibir aquele ato, a repreender aquele ato. Foi o que Jesus fez lá com relação à igreja, né, ao templo, melhor dizendo. Ele não queria que a casa do pai dele fosse casa de vendilhões, né, de comércio, mas sim do quê? De oração. Então, teve que fazer aquilo. Mas não foi lá para matar, não pegou lá uma arma que poderia ter pegado, porque você pensa que não teria arma de fogo naquela época? Tinha, tinha até há informações, poderia ter até grande arsenal de guerra, coisas nesse sentido, né, e poderia ter pegado uma arma que fosse mais letal e fizesse lá alguma coisa nesse sentido, mas não pegou. Se alguém chegar na sua casa para matar sua família, você não entrega flores e canta Imagine, a música de John Lennon, ironizou ele no vídeo. Para o estudioso no Antigo Testamento, desarmar um povo era um instrumento de domínio sobre ele. Toda grande ditadura se deu através do desarmamento civil. Foi o que fez Hitler, que fez na Alemanha, é o que a gente encontra na Venezuela, lembra? Sim, desarmar, mas aí a questão nem é essa de desarmar civilmente, é desarmar as Forças Armadas e as polícias, como pretende no plano de governo, você que não viu, o PSOL, do Guilherme Boulos, que agora está junto com o PT. Eles pretendem isso, menos, ação policial extensiva, e a menos ação policial extensiva é isso, é menos tiro, é menos repreensão até mesmo, deixando liberasse tudo. Isso é que não pode, né, e que pretende de fato, a gente não pode negar, a esquerda pretende isso. O direito do armamento civil nos Estados Unidos não existe por causa da defesa pessoal. Em termos políticos, existe também para que a população possa se defender do próprio governo, menciona. Para o teólogo, um povo armado nunca vai ser dominado politicamente por um tirano. O armamento é uma defesa diante de potências nacionais que se levantaram contra o indivíduo. A palavra de Deus diz que a autodefesa é uma coisa boa, defender o fraco é uma coisa maravilhosa. Jesus se armou e mandou se armar. O outro equívoco aqui dele. E uma nação sem armas é uma nação que está debaixo da ira de Deus. Está sendo uma nação sem armas é uma nação que está debaixo da ira de Deus, é a afirmação dele, Iago. Está sendo punida por Deus e sujeita ao vilipêndio de líderes e dominações estrangeiras e cruéis contra o próprio povo, resume. Uma sentença um pouco complicada, né? Primeiro, e Jesus se armou e mandou se armar. Jesus se armou e mandou se armar? Ou foi linguagem figurativa? Ou seja, simbolismo, simbólico. Inclusive, quando Jesus disse que não veio trazer para a terra paz, mas sim dissensão e espada. O que a espada representa? Se você for ver lá Efésios 6:10, ela representa a espada, o Espírito de Deus.
É a espada que você guerreia. E pode representar a própria palavra de Deus, que é a espada, né? Que é você verbalizar palavras, digamos assim, proféticas que o próprio Espírito de Deus trabalha para a derrocada dos possíveis inimigos. Lembrando que até no Velho Testamento nós tivemos inúmeras passagens que os próprios guerreiros, entre aspas, de Israel, nem precisaram lutar, como nós vimos no caso de Gideão, que o próprio Deus derrotou vários inimigos ali, os midianitas, como no caso lá daquele exército, acho que é da Síria, né? Do senhor Senaqueribe, que é narrado em Isaías, e me parece que em Reis também, que Deus agiu sem precisar utilizar a força. Então, querendo Deus, quem impedirá? Querendo Deus acabar com a população, acabar com o exército inimigo, quem impedirá essa grande realidade? Aí vem um camarada com esse pensamento. Jesus se armou e mandou se armar. Onde está isso na Bíblia? Simbolicamente a gente pode entender isso. Agora, literalmente, não. Porque Jesus, se mandasse nos armar, ele não teria repreendido o ato do senhor Pedro, quando pegou a espada e foi lá e desferiu contra o soldado mau. E Jesus disse: olha, coloca a orelha dele no lugar. Aconteceu o milagre, né? A orelha dele voltou ao lugar. E Jesus ainda disse: se eu quisesse, eu mandava milhares e milhares de anjos aqui e lutariam por mim. Eu não preciso, meu governo não é daqui. As minhas armas não são essas. Aí o apóstolo Paulo vai esclarecer mais isso, dizendo que em Efésios 6,10 que as armaduras de Deus para repreender as armaduras do inimigo e até dos homens são outras. Não é literalmente, é simbolicamente, é o capacete da salvação, é o escudo da fé, é o sapato do bom evangelho, né? É cingido da verdade, do cinto da verdade, é a espada do Espírito, e por aí vai. Então, olha o argumento do camarada que se diz um teólogo ainda da Batista, que tem muitas pessoas que são pastores da Batista que até são pessoas bem coerentes, mas esse, lamentável, uma sentença dessa, Jesus se armou. Isso é simbólico, não literal. Dá a entender que Jesus está querendo que todos se armem, com arma de fogo ainda. Jesus se armou com uma arma, digamos assim, branda de repreensão, que ao meu modo de ver, nem é arma. É uma apenas uma vara de repreensão, como fala lá em Provérbios. E uma nação sem armas é uma nação que está debaixo da ira de Deus. Uma nação sem armas, essa é outra sentença equivocada dele. Uma nação sem armas que está debaixo da ira de Deus. Aonde, meu caro? Aonde? Jesus, que está debaixo da ira de Deus, são aqueles que são rebeldes, né? Que não fazem a vontade de Deus. Inclusive, me parece que é em Tito ou em Timóteo que o apóstolo Paulo vai dizer que as punições não são para aqueles que estão em Cristo, porque aquele que está em Cristo, e aí diz lá em Romanos 8:1, não há mais nenhuma condenação. Por que não há mais nenhuma condenação? Porque ele ama a Deus sobre todas as coisas e o próximo a si mesmo. Então ele não descumpre a lei divina, muito menos a lei dos homens que é permitida por Deus. E aí, acho que 1 Timóteo, vai dizer, 1 Timóteo, capítulo 1:9, me parece, que diz que a lei é para os matricidas, parricidas, para os idólatras, para os prostitutos, adúlteros, para os criminosos, bandidos. Ali é elencado uma série de crimes, né? E que diz que a lei é para aqueles, não para nós, porque nós já estamos salvos disso. Querendo dizer que, de fato, Deus concorda que a pessoa tem que ser punida, tem que ser presa, né, tem que sofrer com as suas consequências. No entanto, o que eu sou contrário à luz do evangelho que a gente percebe é que Deus não é a favor da pena de morte, da execução penal fatal, né, que é a morte. Não, é de uma prisão, sim, de um castigo, uma repreensão, sim, mas não de morte. É isso que a gente dá para depreender, né, inferir do texto sagrado. Agora, está na nação, está debaixo da maldição de Deus, da ira de Deus, não está armado. Se não for as armaduras de Deus, tudo bem. Agora, as armaduras dos homens, se o próprio Jesus disse que, e aí já dá para entender, obviamente, que o reino dele não é daqui, e por isso que muitos aborreceram a ele, né? Mas tendo bom ânimo porque eu venci, ele venceu com outras armas, as armas da fé, as armas espirituais. Jesus foi bélico, Jesus foi violento, Jesus incitou o ódio, Jesus pegou uma arma e começou a atirar por aí, Jesus fez o sinalzinho que muitos estão fazendo agora até em igrejas, né, com a arminha.
Jesus fez isso? Não fez. Aliás, Jesus só metia, vamos dizer, a bronca quando ele era instigado. Vinham os religiosos querer questionar ele, zombar dele e até desmerecer ele, levava cacetada, verbalmente. E com relação ao templo, é porque ele já não aguentou mais aquele abuso, né? E todo abuso realmente tem que ser refreado. Mas vamos lá. Depois a gente vai voltar aí e frisar cada ponto. Estatuto do Desarmamento não resolveu. A Lei 10.826, de 22 de dezembro de 2003, conhecida como Estatuto do Desarmamento, entrou em vigor. Então, na época do Lula, em 2014, a lei federal, tudo indica, foi usada como pretexto de ajudar a diminuir a taxa de homicídios no país, depois do pico de 39,3 mil mortes em 2003. Os números, no primeiro momento, caíram para aproximadamente 37 mil. Quase 10 anos depois, em 2012, esse número subiu para 42,4 mil. Mesmo considerando o crescimento da população, o índice de violência permaneceu alto demais, ou seja, o desarmamento foi realizado, mas os conflitos surgiram, quer dizer que o problema não foi resolvido. Era a lei de desarmamento, inclusive nós voltamos, eu voltei, me parece que foi a primeira vez que eu votei, com relação ao referendo. Não, foi a segunda vez que eu votei. Com o referendo para liberar o armamento para o cidadão civil, tá? E aí a maioria deu como não, né? Não foi viável isso. Para o jornalista Renato de Azevedo, sim, ele questionou ano passado porque de 14 unidades da federação não teria apresentado uma redução de homicídios. Deveria deixar claro. E a queda de 11% no número dos homicídios em 2004 e 2010 se deve basicamente a São Paulo e Rio, disse. Jornalista mostra, através de dados de segurança pública, que o número de homicídios nos demais estados brasileiros manteve o crescimento independente da campanha de desarmamento. É claro que a campanha de desarmamento não resolve o problema, tem outros fatores, já já eu falo. Os números sobre a violência no Brasil servem justamente para desmistificar essa cascata cretina sobre a campanha do desarmamento, protesta, aí fala o jornalista, já não é mais o Iago. Além disso, denúncias apuradas revelam que, em algumas ocasiões, armas entregues por cidadãos nas campanhas de desarmamento, que deveriam ser destruídas, foram desviadas indo para irmãos de criminosos. Outro fator verídico. Em 2016, o Brasil alcançou a marca histórica de 62.517 homicídios, segundo informações do Ministério da Saúde. Isso equivale a 30,3 mortes para cada 10, aliás, perdão, para cada 100 mil habitantes, uma das mais altas taxas de homicídio do mundo. O limite considerado como suportável pela Organização Mundial da Saúde, a OMS, é de 10 homicídios por 100 mil habitantes. Então, é esse vídeo aqui, ó. Estamos refutando, eu não vou colocar aqui porque possivelmente eu vou ter strike. Você já deve conhecer esse sujeito. O senhor Iago, não desprezando ele, porque tem muita material, conteúdo que ele fala que é edificante, realmente. Eu acompanho, mas esse aí, ele se deu muito mal em algumas argumentações, tá? Que não são do evangelho, como essa última aí que eu falei, dele dizer que uma nação estaria debaixo da ira de Deus sendo punida por Deus se não tivesse armada. Isso não procede. Isso é nem tem versículo que fala acerca disso. Então vamos lá. A priori, para encerrar aqui, vamos recapitular os pensamentos. Deus é a favor de morte? Deus é a favor de matança? Não. Deus é a favor do quê? De repreensão. Deus é a favor do quê? De castigo que culmina, obviamente, em repreensão. Por exemplo, se Deus fosse a favor de armas, Deus não teria levado o profeta Jonas pregar para o povo de Ninive, dizendo que, olha, arrependam-se. Se vós não se arrepender, toda essa cidade desaparecerá. Ele não mandou Jonas lá com o exército, dizendo, vocês se arrependam, senão esses exércitos aqui, do meu povo, vão matar vocês tudo aqui, vão acabar com vocês tudo. E o povo de Ninive era o povo mais terrível que tinha, o mais tirano que tinha. Inclusive fazia as muralhas que cercavam a sua cidade de cabeça de pessoas. Eles matavam, era um povo sanguinolento. Mas eles se humilharam, jejuaram, oraram, ficaram de saco, em cinza, e Deus se arrependeu do veredicto e não matou aquela nação. Quem que ia matar? Era Deus ou era o ser humano? Era Deus. Então vamos lá. Deus quer repreensão no primeiro momento e um castigo. Se isso não resolver, ele pode matar.
Por que ele pode matar? Porque, de fato, ele que nos dá a vida, que tira a vida, que faz ressuscitar, como Ana falou em sua oração, Ana, que era a mãe de Samuel, do profeta Samuel. Então percebemos uma coisa, que nós não temos o direito de matar ninguém. Está lá, não matarás. Não matarás. E que nem Deus, na sua essência, quer matar alguém, porque ele não tem prazer em matar o ímpio, a não ser lá no último caso, né? Seja caso extremo ou raro, porque o que ele visa de fato é repreender e castigar todos aqueles que ele ama. Aliás, o repreender e o castigar, se você parar para analisar, é de pessoas vivas. Como é que ele pode, se o castigo ali, muitos alegam a dizer, não, o castigo seria a morte, mas se for a morte, como é que a pessoa pode ser salva? Não necessariamente ela vai ser salva. Então percebe isso. Eu sei que repreensão é uma coisa, castigo é outra, mas eu entendo que a repreensão seria uma punição leve, e o castigo uma punição mais enérgica, mais forte, e não morte, necessariamente. Pode culminar numa morte, mas não morte. Então deu para esclarecer isso. Você tem um embasamento disso antes da lei. Porque antes da lei você tem lá o episódio de Caim e Abel. Deus não matou Caim. Ponto. A questão do dilúvio, Deus deu tempo para eles se arrepender, não quiseram se arrepender. Aí sim foi a morte. No entanto, não era o plano de Deus. Tá. As questões que ocorreram no Velho Testamento. Matança, houve matança. Houve conflito do povo israelita com o povo pagão, que não queria saber do Deus de Israel, dos princípios do povo de Israel, enfim. Mas, no entanto, a gente tem que perceber que Israel não foi lá provocar esses povos. Israel lá não foi lá pegar a arma e começar a provocar, a fazer aí uma espécie de algo que venha soar como boçalidade, exaltação, vanglória, prepotência, porque o Deus de Israel, o Deus poderoso está conosco, então nós vamos lá brincar com eles lá, avacalhar, como diz no português claro, com eles. Não fez isso. Eles foram perseguir Israel, fazer mal para Israel, e aí eles tinham consequência de se não se arrependiam. Quando se arrependiam, tinha até uma lei do estrangeiro. Se o estrangeiro aceitasse as leis civis penais ali de Israel e aceitasse de Israel, ele era visto como um israelita. Nós temos o exemplo, inclusive, daquela rameira, daquela prostituta Raabe, que livrou o povo israelita lá, se eu não me equivoco, em Jericó, né? E Deus abençoou ela. Inclusive aparece até na genealogia de Cristo. Acho que é isso, né? Então, temos ali, meus caros, a proteção de Deus. Deus é a favor de todos. Deus não tem essa questão de acepção de pessoas. Com ele não existe isso. Pois bem, né, temos esse cenário. Outra coisa, quando o povo de Israel pecava e não se arrependia, eles morriam. Lembre-se daquela passagem de Números que fala lá do Balaão e Balaque. Balaque contratou o profeta Balaão, né, para proferir maldição para o povo de Israel. Chegou na hora H, não conseguiu, porque a jumenta matou Balaão, ou o Espírito de Deus apareceu ali, né, corporificando naquela jumenta, para repreender Balaão. Ela repreendeu ou matou Balaão? Ela repreendeu. Balaão, então, em vez de amaldiçoar o povo de Israel, teve que abençoar. No entanto, se você for ler os outros versículos, me parece que é o 24 ou 25 de Números, você vai perceber que o povo de Israel foi morto. Parece que 3.000 deles, ou até um pouco mais. Por quê? Se voltaram à idolatria. Quando eles quebravam os princípios de Deus, faziam coisas erradas, o próprio Deus permitia a morte deles, a perda da peleja, da guerra. Então veja a questão. Tendo obediência, Deus defendia, porque não foi o profeta querer lá amaldiçoar, Deus defendeu. Da mesma maneira que você teme a Deus, se vir acontecer uma coisa nesse sentido, um ladrão, alguém querer matar você, ou fazer qualquer coisa nesse sentido, se é por Deus, não vai acontecer. Se Deus não quer, não vai acontecer. Agora, se é para acontecer, vai acontecer. Eu tenho, por exemplo, não é idolatria, mas é um exemplo que eu vi, que eu escutei e a gente sabe. O missionário Davi Miranda, por exemplo, ele estava lá pregando em 1992, levou 2 tiros. Matou ele? Não matou. Estava lá pregando no Peru. No Peru, e lá tinha aquele comando lá de terrorista. Começaram a atirar lá neles, isso em 1989. Morreu ou não morreu? Porque não era hora para morrer. Depois foi morrer do quê? De um infarto. Porque já era o que Deus talvez queria levar ele daquela forma ali mesmo. É um dos muitos exemplos de homens de Deus que não morreram quando era para ter morrido.
porque estava ali numa situação como essa. Imagina se o Davi Miranda tivesse uma arma naquela hora que ele levou 2 tiros e pegasse e desse outro tiro. Possivelmente ele ia até morrer, mas ele estava com a arma das armas. A Bíblia é sagrada. Aleluia. Até a gente é tocado por Deus nesse sentido, porque a gente tem que exercer a fé nesse momento. É muito fácil você ter a fé quando está tudo mil maravilhas, o mar de maravilhas. Mas quando está no conflito tem que exercer a fé. E a fé é o escudo contra a opressão maligna do mal. Então, esse Iago ele tem uma visão muito terrena. Esse Iago tem uma visão muito cotidiana. Esse Iago tem uma visão muito humana, muito carnal. E não tem uma visão espiritual. Ah, mas isso é ingenuidade. Você achar que Deus vai te defender? Ah, para. Se não tivesse policiais, se não tivesse armamento, o mundo seria outro. É óbvio que isso foi constituído por Deus para, de fato, não haver isso. No entanto, há situações que nem policiais resolvem, que é só mesmo Deus. Quem pode convencer o homem e a mulher do seu erro, do seu pecado, senão o Espírito Santo de Deus? É para pensar. Ok. Aí vamos lá para os pontos, nós estamos falando disso no âmbito espiritual e falando da essência de Deus. Tá? Nós sabemos que o homem que está fora da essência de Deus, está fora dos planos de Deus, ele tem o quê? Pensamentos maquiavélicos, pensamentos de morte, maquina o mal 24 horas, quer cada vez mais ter poder, fama, dinheiro, e para isso mata, e para isso faz uma série de crimes, né? Agora, vamos analisar do ponto de vista, então, terreno, entre aspas. Nós temos Deus constituindo autoridade, potestade. A palavra potestade quer dizer autoridade. Então temos policiais, tem forças armadas, tem Ministério da Defesa. Isso no Brasil, em outros países tem também, com outros nomes, outras nomenclaturas. Ok. Aí, esses, no exercício, né, da sua profissão, se ocorrer um caso que matarem, Deus isenta, porque estão no exercício da profissão. Se o sujeito fez o mal, ele tem que receber. Aí tem que ver outra coisa. Também não pode haver o abuso da autoridade. O sujeito não fez nada, ou está sendo enganado, ou seja, no sentido que está sendo penalizado injustamente. Né? Ele não fez o delito e está sendo computado a ele alguma infringência de lei. Aí, Deus é Deus de justiça. Aí realmente o policial está equivocado. Agora, por exemplo, há uma situação, até ocorreu aqui na cidade, só para você ter uma ideia. O sujeito começou a andar de carro rápido, foi indo rápido, rápido. E a polícia viu ele em alta velocidade, 10 horas da noite, tá? Começou a seguir ele. E para ver o que estava acontecendo. O camarada tinha dentro do carro dele, né? Então ali entorpecente. O camarada foi indo, mas a polícia não atirou nele, porque a polícia não pode, tem a sua regra, não pode atirar. Tem que esperar. O camarada começou a atirar contra a polícia. E aí a polícia tem legitimidade para tal. Começou a atirar nele, atirou não para matar ele, atirou para ele sair do carro. Né? Ou, aliás, para ele parar de estar andando com o carro em alta velocidade e se entregar. Deu 2 tiros no pneu para furar o pneu para ele parar o carro. Mesmo assim, ele parou num determinado lugar. Ele começou, depois de sair do carro, a atirar. Aí a polícia teve que tirar para matar, porque senão, o que ia acontecer? O policial quer morrer. Nesse caso, é Deus trabalhando, entre aspas. É permitido, tá? Agora, o que não pode é você pensar o seguinte: nós, que não temos treinamento, não temos capacidade até emocional, psíquica, pegar uma arma, portar uma arma, de posse de uma arma. E aí não ter o controle emocional quando vê qualquer problema, por exemplo, você tem uma desavença familiar, né? Você briga com seu pai. Seu pai lá falou uma coisa sua, você se renegou com aquilo, você fala também. E aí fica tão pé da vida, vai pegar uma arma. Olha, tá aqui, ó, pá. Mas a vontade dele não é matar. É porque veio naquela hora aquela raiva, um calor da hora, né? E ele faz aquilo. Se ele não tivesse arma, irmão, ele não ia fazer. Ele ia dar um murro na parede, ele ia pegar outra arma mais branda e tentar ameaçar. Mas ele não ia fazer. Mas com uma arma, irmão, ele pode fazer. Pode ser letal. Então é isso que tem que se pensar. É para o cidadão comum. Ah, mas o Iago está dizendo do desarmar o civil, que somos nós. A realidade, como a lei está hoje, meus caros, qualquer um, entre aspas, pode ter o armamento. Só que tem que passar por um processo, tem que ter a posse, aliás, a porte, pode ter a porte, né? Tem que fazer lá
um processo de um curso de tiro, fazer um curso de até mesmo psicotécnico para ver como é que está a sua situação de ordem emocional, psíquica, e vão averiguar sua vida pregressa, se você já teve algum envolvimento com algum delito, né, com alguma coisa ilícita e tal. Aí pronto, aí eles vão ver a outra coisa, você está sendo perseguido, você tem como comprovar que alguém está querendo lhe matar? Porque para autodefesa pode. Aí nesses casos, quando é comprovado que de fato a pessoa está sendo perseguida, pode morrer, corre risco de vida e ela é equilibrada, ok, não tem problema ter a arma. Do jeito que a legislação está, é certa. Agora o que querem implementar é o seguinte, é acabar com essa burocracia, com esse curso, com isso tudo aí, tá? Aí qualquer um pode ter a sua posse de arma, porque ele dá garantia. Dá garantia, garantia do quê, primeiramente? Tá? Segundo ponto, outra questão que tem que ser analisada com muito cuidado, que é aquilo que ocorre lá nos Estados Unidos, que qualquer um pode pegar arma, aí vai lá um moleque, eu vou comprar a arma em nome do pai, aí vai lá compra, vai lá faz uma assassina num colégio, porque teve algum desafeto com algum professor, com algum coleguinha da escola, é isso que pode combinar. Então tem que se pensar nesse sentido. Porque do jeito que a legislação tá bom. Não se pode liberar isso. E a outra proposta que se tem é liberar a legítima defesa policial. E hoje em dia só pode dar um tiro, dar mais tiro. Até concordo, mas também com algum cuidado. Porque pode se matar muito inocente. Aí você tem aquela expressão do próprio Bolsonaro de dizer que tá bom fazer uma guerra civil mesmo e pouco se lixando que morra inocente. Ele disse há muito tempo, pode ter mudado de posicionamento, ok. Tá? Aí o Iago, ele obviamente está fazendo campanha por Bolsonaro, ele já decretou que vota no Bolsonaro, fez esse artigo aí para dizer que um cristão pode usar armas, que o cristão pode matar, né? E que inclusive chega a dizer, isso é aberrante ele dizer que estaria debaixo da ira de Deus uma nação que não tivesse armada. Armada, do ponto de vista de Efésios 6,10, concordo, as armaduras de Deus. Agora, das armas dos homens, que não nos garante nada, não garante nenhum tipo de defesa. Né? É claro que a gente tem que ter cautela, mas Jesus não pautou-se por essas armas. Jesus pautou-se pela espiritualidade e pela sabedoria nas palavras, de falar o que deveria ser falado. Tá? Essa foi a arma de Jesus. A arma, até nós lemos ali o que significa arma. A arma em sentido figurado significa, olha o que significa arma em sentido figurado, foi o que Jesus quis falar. Qualquer argumento que se use ou que estrategicamente se guarde para tentar vencer ou defender-se uma discussão, debate. Era isso as armas de Cristo. Era um debate, era o confronto que ele tinha ali com os religiosos, com aqueles pseudo-religiosos e com outros e tal. Ali não tinha, ali era só, vamos dizer, debate entre bocas, né? Troca, entre aspas, de farpas. Não tinha nada de um estar apontando uma arma para o outro. Então, querer ver em Jesus arma do tipo de hoje, arma de fogo, e do jeito que as armas são hoje, isso é lamentável, é uma aberração, é um absurdo. A autodefesa se permite, mas não a autodefesa dos homens. Em primeiro lugar, é a autodefesa da armadura de Deus, que pode se dar por dois meios, né? Você sabendo como falar, falando na autoridade de Deus, né? Ou confiando na justiça de Deus. E aí você não fala nada, você fica no silêncio. Isso até são meios de defesa. Se você estudar oratória, você vai entender o que que quer dizer isso aí. E aí Jesus utiliza disso, de meios da oratória e falando de espiritualidade, aliás, de algo espiritual. Jesus portou uma arma. Essa argumentação é lamentável. Então, acho que deu para esclarecer, né, meus caros. Aí a pergunta: o cristão pode usar uma arma? Para encerrar, o cristão civil, o homem civil pode usar uma arma? Vai ficar no ar essa pergunta, né? O homem civil pode usar uma arma. Do ponto de vista bíblico, não tem que ser a regra. Poderá utilizar se for ameaçado, mas em última instância, vamos colocar assim. Porque ele tem que confiar em Deus primeiramente. Um policial cristão pode usar uma arma e pode matar? Um policial cristão deve usar uma arma. Nós tivemos uma notícia, inclusive, que policiais cristãos estavam não querendo utilizar arma. Não querendo utilizar arma e confiando na fé. Ok, até eu
comungo dessa ideia, dessa fé, porque se ele tem fé e ele anda em espiritualidade com Deus, santificação, Deus vai dar a defesa para ele, vai dar o contorno. No entanto, não é pecado ele usar a arma. Ele não pode usar a arma de uma maneira equivocada, com abuso de autoridade, como matando uma pessoa inocente. Aí sim, né? Agora, ele está legitimado biblicamente no Romanos, é só procurar lá, Romanos 13, 1, 5. Aliás, dá para colocar aqui, né? Estou falando, nem me toco que dá para colocar aqui. Romanos 13, 1, 5. E já estou encerrando, tá? Temos poucas pessoas aqui, vamos aqui, ó, Romanos 13, 1, 5, ó. Cada qual seja submisso às autoridades, vamos ver se está aqui para vocês, tá? Deixa eu só melhorar aqui para mostrar para todos, que daí melhora a questão, tá certo. Cada um seja submisso às autoridades constituídas, porque não há autoridade que não vem de Deus, ou seja, não há autoridade, aqui é explícito, né, nessa nova versão da nova versão da Bíblia, né, internacional. Não vem de Deus. As que existem foram instituídas por Deus. As autoridades foram criadas por Deus. Então Deus não é contra a autoridade. Deus não é contra o policial estar com armamento. Não, ele serve justamente para dar a garantia de decência, de ordem, tá? Assim, aquele que resiste à autoridade opõe-se à ordem estabelecida por Deus. Ou seja, quem se opõe ou infringe a lei dos homens ou da autoridade, ele já está infringindo a lei de Deus. Essa é a grande questão. E os que a ela se opõem atrai sobre si a condenação, ou seja, a consequência desse ato. Em verdade, as autoridades inspiram temor. Paulo confessa que, de fato, as autoridades inspiram temor. Por quê? Dá aquela sensação que eles vão tendenciar para o lado errado, que vão matar o inocente. A gente tem um certo medo, receio. Não, porém, a quem pratica o bem. Então, quem não deve, não teme, como diz o ditado. Você pratica o bem, se você sabe, tem consciência disso, o tribunal togado da sua consciência diz que você está ok, que você está bem, que você não fez nada errado, você segue em frente. Você não tem nada a temer a autoridades, nem a homens que têm poder para matar, o que o Senhor Jesus disse, mas sim a Deus que tem poder para matar e te lançar no fogo eterno. Porque se as autoridades te matarem inocentemente, fazer mal a ti inocentemente, Deus vai julgar a sua causa. Deus vai fazer justiça. E sim a quem faz o mal. Não, porém, ó, veja bem, em verdade as autoridades espírito temor. Não, porém, a quem pratica o bem. Elas devem impor temor a quem os faz o mal. Queres não ter o que temer a autoridade? Uma pergunta. Claro que a gente quer, não quer temer a autoridade. Então, faça o bem. Ou seja, não descumpra a lei. Ama o teu próximo como a ti mesmo. Honra a Deus sobre todas as coisas no plano espiritual e no plano aqui da cidadania terrena. Cumpra as leis. E terás o seu louvor. A autoridade não pode te perseguir porque não tem nada contra ti. Se ela estiver fazendo isso, ela vai ser punida. Nós temos, inclusive, no Brasil, por exemplo, as corregedorias. Você pode ligar para a corregedoria e denunciar se houve abuso de autoridade, se o policial está te perseguindo inocentemente, né? E você não tendo culpa alguma, pode ocorrer isso. Porque ela é instrumento de Deus para teu bem. Ó, a autoridade, o policial, a força armada, o exército, a marinha, ela é instrumento de Deus para o teu bem. Então, não podemos compactuar com a ideia petista, ou até melhor dizendo, pissolista, que está junto com o PT, de desmilitarização, de acabar com as armas dos policiais, tá? Porque isso provém de Deus. Essas autoridades competentes. Mas se fizeres o mal, ó, se infringir a lei, aí tens que temer mesmo. Porque não é sem razão, não é sem motivo, que leva a espada, ou seja, que leva a consequência, que leva a você ser preso, algemado, às vezes você levar uma borrachada, como é uma repreensão lá com aqueles cacetetes, né? Que são às vezes de borracha, a você levar aquele spray de gás lacrimogênico, e tantas outras coisas mais. Porque você pediu para aquilo, a consequência de tudo que o homem semear, ele vai colher. Essa é a consequência. Deus não deixa se escarnecer. Então é ministro de Deus para fazer justiça. Ele é ministro de Deus para fazer justiça, autoridade competente por Deus. E para exercer a ira contra aquele que pratica o mal. Aqui nós não vemos Paulo falando de civis, dizendo, ó, civil, você, qualquer um cristão, que não há autoridade, pode pegar uma arma ou uma espada e fazer justiça com suas próprias mãos.
ou para se autodefender. Não, tem os meios para tais, tem quem o defenda, nesse sentido. E para exercer a ira contra aquele que pratica o mal, para defender a justiça, para exercer a ira contra aquele que pratica o mal. Você não é apto para fazer a justiça, por exemplo, quando um bandido vem te atacar. É o policial que pode bater nele, que pode dar o tiro nele, né, que pode até mesmo matar, se ele fizer algo assim bem gravoso. É isso que está dizendo o versículo. Portanto, é necessário submeter-se, não somente por temor do castigo, mas também por dever de consciência. Dever de consciência do quê? De você temer a Deus. Se você teme a Deus, você ama a Ele sobre todas as coisas, próximo a si mesmo e respeita as autoridades. É isso que o apóstolo Paulo está falando. E ele que tem muito a bagagem, né, muita bagagem, muito pedigree, para estar falando disso, porque ele foi formado na questão do Império Romano, ali no ensinamento romano, foi instruído pelo Gamaliel, né, ele entende tudo disso. E você percebe que o apóstolo Paulo não pegou uma arma, não pegou uma espada quando ele se converteu a Cristo. Outrora era perseguidor da igreja, outrora consentia com a morte dos cristãos e até intentava contra os mesmos. Depois que teve a conversão com Jesus, a Jesus ele nunca pegou uma espada para dar um tiro, aliás, para dar um tiro não tem como, né? Ele nunca pegou uma espada para bater alguém ou para cortar alguém, para desferir em alguém. Ele nunca pegou alguma arma que tivesse de arma de fogo para atirar em alguém, nunca fez nada disso. Aí ele cita ele, o apóstolo Paulo, em Efésios 6:10. Ele passou fome, passou náufrago, passou sofrimento, perseguição, nudez, como ele disse, mas nada daquilo fez você separar ele do quê? Do amor de Deus. E falar do amor de Deus é falar da doutrina de Deus, que é o amor. Então pensamos nesse sentido. Aí, às vezes, o que o Cabo da Ciolo falou, né? Muitos criticam, mas é o certo. É tudo por amor. É tudo por pregar o amor, pregar a Bíblia Sagrada. Ah, mas nós não podemos pregar amor para o bandidão. Tá, vai ter a consequência, mas a gente não pode apelar para isso, porque muitas pessoas que são ignorantes podem interpretar esse argumento achando que é tudo aí na porrada, tudo aí na violência, tá? Então essas questões têm que ser muito levadas a sério, porque não é bem assim, tá? Eu, sinceramente, não queria ter um porte de armas, né, se eu tivesse meu filho próximo a ele, por exemplo. Que ele pode pegar aquela arma e matar alguém inocente. Eu não queria ter a arma, né, se eu não tivesse um preparo psíquico. Eu não queria ter a arma se eu não tivesse o curso, de tiro, tá. Então tem que ver isso tudo aí, tá. É claro que vai ser revisto, se o Bolsonaro ganhar de fato lá, vai ter muita gente contra isso dentro do Congresso, tá, porque o Congresso é que manda também, o Legislativo, ele só dá a sanção dele, mas para isso é necessário passar pelo Câmara de Deputados, Congresso, depois chegar no presidente, não é bem assim também, não podemos levar no exagero, sensacionalismo, eu só estou falando da questão, biblicamente, o que falou o Iago que não é muito coeso, certo, né, que a Bíblia nos remete a algo para algo mais espiritual e não material e não carnal, que as armas que quando a Bíblia fala não é armas de fato, é armas simbólicas, espirituais, tá? E que foi lamentável ele ter dito aí, dado essas informações ou essas afirmações aí um pouco equivocadas para tentar defender o que fala o Bolsonaro. Aliás, o Bolsonaro até questionou a Marina, né, naquele debate último, antes de levar aquela facada, me parece que foi na Rede TV, que a Marina começou a instigá-lo, dizendo: aonde que na Bíblia nós podemos usar arma? Daí ele pegou e citou: lá no livro de Paulo. O livro de Paulo que ele fala é isso aqui, ó. Romanos 13:1-5, para as autoridades, não para civis. Aqui nós não temos prerrogativa ou fundamentação, tá? Para civis, nós temos para autoridades, policiais, forças armadas, esses que trabalham aí na área do exército, da segurança pública, ok? Então esse foi o Conhecendo Melhor a Bíblia, tá? Eu acho que espero que tenha esclarecido muito a respeito disso. Talvez eu recorte essa parte, Conhecendo Melhor a Bíblia, e coloque num outro vídeo à parte, tá? Para você ter o esclarecimento disso. Alguns erros que eu citei aqui eu não coloquei, né, aqui para vocês verem, mas vocês que conhecem um pouquinho da Bíblia sabem do que eu estou falando. Acho que esse versículo aí de Romanos 1:13 é o mais preciso, tá? Aquele que eu falei lá de Efésios, né, para quem não sabe, as pessoas devem já ter visto, mas Efésios 6:10, eu citei a maioria dos versículos, né? Vamos ver esse aqui.
que nos diz: no demais, irmãos, fortalecei vós no Senhor na força do seu poder. Não é na força de exército, de poder aí bélico, nada disso. Revestir de toda a armadura de Deus, não é a armadura dos homens, para que possais estar firmes contra as astutas ciladas do diabo, porque não temos que lutar, não temos que lutar, tá claro. Paulo falando isso, contra a carne. Mesmo Paulo, que manda nós obedecer às autoridades, diz para nós, os civis, que não somos autoridades, que nós não temos que lutar contra a carne e o sangue, mas sim contra os principados, contra as potestades, contra os príncipes das trevas desse século, contra as hostes espirituais da maldade nos lugares celestiais. Portanto, tomai toda a armadura de Deus para que possais resistir no dia mau e, havendo feito tudo, ficar firmes. Estais por firmes, tendo cingido os vossos lombos com a verdade e vestido a couraça da justiça. Tudo simbolicamente aqui, tá? E calçados os pés na preparação do evangelho da paz. Paz, paz, né? Repita bem essa palavra, paz, não guerra. Tomando sobretudo o escudo da fé, com o qual podereis apagar todos os dardos inflamados do maligno. Tomar também o capacete da salvação, a espada do Espírito, que Jesus falou lá, né? Até vou colocar esse versículo para encerrar depois, que é a palavra de Deus. Ó, a espada do Espírito, que é a palavra de Deus. A espada é a palavra do Senhor, a espada de dois gumes que corta de dois lados, que também a Bíblia fala. É lamentável, né? Como o cara vai ter uma visão totalmente carnal, mundana, terrena e querer dizer um absurdo daquilo. Esse tal de água aí. Realmente, quem conhece, eu já ouvi falar lá, vai lá no comentário lá e fala isso. Orando em todo o tempo, com toda oração e súplica no Espírito, e vigiando nisso com toda a perseverança e súplica por todos os santos, e por mim, para que me seja dada no abrir da minha boca a palavra com confiança para trazer notório o ministério do Evangelho. Vamos ver lá que Jesus não veio trazer paz. Vamos lá. O que Jesus estava falando naquele sentido? Jesus não veio trazer paz, mas sim, a espada. Eu não me recordo do versículo. Mateus 10:34. Então vamos procurar aqui Mateus 10:34. Vamos lá. Não pense que vim trazer a paz à terra. Não vim trazer paz, mas espada. Pois vim fazer o que o homem Pois vim para fazer que o homem fique contra seu pai, a filha contra sua mãe, e a nora contra sua sogra, perdão. Os inimigos do homem serão os da sua própria família. Quem ama seu pai ou sua mãe mais do que a mim não é digno de mim. E quem ama seu filho ou sua filha mais do que a mim não é digno de mim. O que Jesus está falando aqui nesse contexto? É de guerra bélica ou guerra espiritual? E a paz aqui que ele fala, e a espada, o que significa isso? E qual é essa espada? A espada é a palavra de Deus, que nós vimos lá em Efésios 6:10, que por conta da doutrina de Deus, haveria realmente muita dissensão, não haveria mais harmonia, paz à luz dos homens. Porque a paz, de fato, é aquela que Jesus disse que não daria como ao mundo, que tem esse nome de felicidade, de preenchimento, de prosperidade, shalom, que está na vida daquele e aquela que teme a Deus de fato. Se eu temo a Deus de fato, eu tenho paz. Paz interna, não fingida, não apenas aparentemente, exteriormente, tá? É nesse sentido. E quando ele diz que há o conflito, quando ele diz que não vem trazer a paz, é no sentido de não haver ver acerto, né? De haver, melhor dizendo, conflito entre trevas e luz, entre injustiça e justiça, entre quem serve a Belial e a Deus, é nesse sentido. E a espada é a palavra de Deus, é porque tem pessoas que vão resistir ao evangelho, vão resistir à palavra do Senhor. E aí vai ter o confronto, como você já deve saber, como a gente tem. Por exemplo, a gente tem na nossa família, né, pessoas que são descrentes. O que é descrente persegue o que é crente no Senhor, na palavra do Senhor. Né? O seu pai é descrente, você é temente ao Senhor, você prega o amor, ele prega o ódio, vai ter esse conflito. Né? É isso que Jesus está falando. E que nós temos que dar mais valor à vontade de Deus, à doutrina do Senhor, do que amar o pai, a mãe. Da mesma maneira, nós podemos até inferir, utilizar esse versículo como base para refutar tanto que o Iago disse, tanto que dá a entender o que o Bolsonaro quer fazer com relação às armas. Nós devemos amar mais a Deus, pregar mais o amor do que guerra, de conflito. É nesse sentido. Acho que ficou claro aí, né? Com esse versículo está muito claro que vem a ser tudo isso aí. Só não examina quem não quer, só vai atrás aí de fake news e outras desinformações que realmente não quer um compromisso com a verdade dos fatos, que não sabe enxergar que existe
dos dois lados da moeda, ok? Deus abençoe. Esse foi o programa Celebrar a Vida, até extenso por demais. Esse foi o quadro Conhecendo Melhor a Bíblia. E assim é que nós pretendemos fazer os programas Celebrar a Vida, tá? Vamos ver se a gente consegue colocar aqui o que eu tinha colocado. Vamos ver, Celebrar a Vida. No horário das 8 horas, né? Todos os dias, possivelmente, 1 hora. Mas isso vai começar possivelmente semana que vem, tá? E nós vamos falar das coisas de Deus, as temáticas mais densas a respeito disso, para o nosso elevo espiritual, também para a nossa vida cotidiana e etc. Esse foi, então, portanto, o programa piloto de estreia aí, ou de teste do programa Celebrar a Vida. Convido a todos, então, e aí eu vou dizer o dia para participar desse programa. A gente vai também fazer perguntas e vocês podem responder e tal, tá? Dê o seu like, se inscreva no canal você que não é inscrito. Abaixo tem os links para você poder ajudar o canal. Que Deus abençoe e eu vou encerrando essa live aqui. Paz e graça para todos.